Olá, pessoal. Eu sou o Célio Luiz, consultor há mais de 25 anos, trabalho com acreditação desde 99 e aqui nesse canal estou ajudando vocês a fazer a interpretação do Manual da ONA. E estamos agora na fase da subseção 1.1, gestão organizacional, principalmente do nível 1. Então, acompanhe a nossa aula, a nossa explicação, após a vinheta, para a gente conseguir entender esses requisitos. Então, pessoal, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo a interpretação do Manual da ONA, a NA de Serviço Hospitalar e subseção 1.1, liderança organizacional, o nível 1. Ou seja, nós estamos verificando quais são os níveis, principalmente do nível 1 agora, que é o nosso grande foco. Então, preste bem atenção, pegue a sua caneta, faça sua anotação, deixe o seu Manual da ONA do lado para a gente entender o que é essa interpretação e os requisitos que nós vamos falar hoje. Pessoal, nós estamos falando do requisito 4. O que fala no requisito 4? O requisito 4, como está aí na tela, está falando o quê? Define e acompanhe os protocolos assistenciais conforme o perfil da organização. Vou repetir. Define e acompanhe os protocolos assistenciais conforme o perfil da organização. O que ele quer fazer? O manual quer que você defina quais são seus protocolos clínicos conforme o perfil da organização. O que isso quer dizer? Bom, se eu tenho um hospital oftalmológico, muito provavelmente o meu perfil epidemiológico vão ter muito mais pacientes com facectomia, com cirurgia de catarata, ou seja, eu vou ter vitrectomias, eu vou ter cirurgias de pterígio, ou seja, eu vou ter um perfil assistencial, um perfil epidemiológico que vão atrair esses clientes para esse hospital. Com base na prevalência dependendo do tipo de estrutura que você tem, do perfil do seu hospital, você tem que definir protocolos clínicos para essas situações com maior prevalência. Por exemplo, se você tem um hospital ortopédico, que trata de ortopedia, qual que é o perfil desse paciente? Qual que é o perfil que chega nesse hospital? É a fratura, os processos de cirurgia, ou seja, então eu preciso definir quais são os protocolos clínicos, como que nós vamos fazer a cirurgia, qual que é o protocolo para a gente atender esse paciente ortopédico, o que o médico tem que anotar, e tudo com referencial científico, ou seja, como que o médico vai fazer o tratamento, por exemplo, de uma fratura. Existem, podem ter várias técnicas, mas qual que é a técnica padronizada? Então lembre-se, pessoal, quando a gente está falando em protocolo clínico, muitas pessoas e muitas organizações, muitos médicos acabam focando basicamente no protocolo clínico científico. Isso está errado. Tá? Por quê? Porque eu tenho que complementar ele, eu tenho que entender qual que é o melhor protocolo clínico, a evidência científica dentro do meu hospital. Senão vai acontecer o seguinte, o plano de saúde vai te pagar 15 mil reais para fazer uma cirurgia e você vai fazer um protocolo clínico utilizando o melhor fio cirúrgico, a melhor tecnologia, os melhores insumos, as melhores órteses e próteses e vai gastar como custo para fazer a cirurgia 20 mil reais. Isso não pode acontecer. Então você tem que entender adequar o protocolo científico, a técnica à evolução do hospital. Então, basicamente, pessoal, o que ele fala é justamente isso. É isso que ele quer dizer, estabelecer o protocolo clínico conforme o perfil da organização. Como é que eu faço isso, Célio? Eu faço através de um POP, o procedimento operacional padrão, a gente normalmente chama de protocolo, mas especificamente nesse tem que ter referencial científico. É medicina baseada em evidência. O médico não pode fazer experiência lá dentro. Então, esses protocolos, eles devem, inclusive, ser monitorados. Vamos acompanhar mais alguma coisa que eu passei para vocês ali nessa aula? Então, pessoal, o que fala também? Né? O que o nosso requisito 4 fala? Ele fala em perfil de atendimento, ou seja, está atrelado lá ao perfil epidemiológico. Ele fala em métricas também no manual. O manual fala o seguinte, que você tem que monitorar adesão e efetividade. O que é adesão e efetividade? Quando eu estou falando em adesão e efetividade, pessoal, eu estou me referindo ao quê? Eu estou me referindo, será que o corpo clínico está fazendo adesão desse processo? Será que esse médico assinou lá o protocolo que ele está ciente, mas na prática não é isso que ele está fazendo? Será que ele está realmente implantando? E será que esse protocolo está sendo efetivo na prática? É isso que o requisito 4 quer fazer.
quer explicar para você. Então, basicamente, nós temos que entender isso. O que mais? Protocolos clínicos, normalmente a gente sugere, pessoal, que tenha base na prevalência e, lógico, com base científica. Então, é interessante a gente entender isso. Então, pessoal, em resumo, do que se trata esse requisito? Basicamente, protocolo clínico com as prevalências. Sério, eu preciso fazer todos. Não, comece pelos de maior incidência, pelos de maior prevalência e vai implantando isso. Lógico, para uma visita de auditoria, você tem que atender pelo menos, né, 50% da tua prevalência dentro do seu hospital, é o que eu recomendo. Depois, na sequência, você vai implantando até chegar à totalidade de 100%. E agora, pessoal, vamos para o nosso próximo requisito? O nosso próximo requisito é o requisito número 5. Vejam lá. Prover recursos humanos, equipamentos, insumos e infraestrutura que permitem a execução das atividades propostas. Que interessante, né? Prover recursos humanos, equipamentos, insumos e infraestrutura que permitam execução das atividades propostas. Célio, como é que eu faço isso? Pessoal, a evidência diz, quando se fala em prover recursos humanos, de que maneira você vai fazer isso? Para você mostrar para o auditor que você realmente provê recursos humanos dentro do seu hospital, através de um dimensionamento de pessoal. Você vai calcular a quantidade necessária de pessoas para cada setor. Célio, como é que eu faço isso? Bom, tem duas maneiras, pessoal. A primeira maneira é a referencial, ou o referencial, melhor falando, o referencial da legislação. Algumas profissões, por exemplo, como a enfermagem, para determinado serviço, ela determina já a quantidade mínima de um enfermeiro, por exemplo. Para as demais profissões, ainda não tem esse dimensionamento. Mas como é que o avaliador faz isso na prática? Como é que ele vai verificar que você realmente fez um bom dimensionamento, né? Como é que você calculou de maneira adequada? Ele faz de maneira indireta. De que maneira? Ele vai verificar se está aumentando o turnover, se está aumentando o absenteísmo, se está tendo muito atraso no serviço. Então ele consegue, de maneira indireta, verificar que talvez um dimensionamento seja inadequado. Quando eu estou falando de pessoal, tá? Então é interessante que você faça um bom dimensionamento pessoal com base nessas questões. Bom, quando eu falo em dimensionamento de equipamento, como é que eu vou provar para o avaliador, provar e implantar na minha instituição que eu estou fazendo, que eu tenho equipamento de maneira adequada? Com cálculo de capacidade instalada. Então você vai fazer um cálculo matemático, vai pegar lá quanto tempo você leva para fazer um exame, desde a fase, né, do preparo até quando esse paciente está utilizando esse equipamento, até a liberação dele. Ou seja, você vai fazer uma métrica e vai calcular, bom, se esse equipamento funciona 24 horas, você vai dividir pelo tempo, você vai prever o tempo de parada, o tempo de manutenção, e você vai verificar a quantidade de colaboradores que você tem para operacionalizar esse equipamento. Com base nisso, você vai lá e implanta e faz essa capacidade instalada, você vai montar um procedimento, um formulário que vai fazer esse cálculo e vai demonstrar que você tem uma capacidade instalada, e até você vai conseguir verificar se está ocioso ou não o seu hospital. Então, é esse o critério que a gente fala disso. Quando fala em insumos, pessoal, é outra coisa. Prevê que se você está realmente produzindo o fluxo de demanda adequado dentro do seu hospital, ou seja, não está faltando, não tem atraso, não está faltando, não está atrasando cirurgia porque está faltando equipamento, porque está faltando insumo, porque está faltando medicamentos, fio cirúrgico, ou seja, você consegue evidenciar se há realmente essa quantidade suficiente. Como é que eu faço na prática, Célio? Ou seja, você vai mostrar lá, o auditor vai começar lá na farmácia ou no almoxerifado, como que você controla o seu estoque, ou seja, o seu consumo médio, o seu ponto de pedido, ou seja, então são de maneiras indiretas que o avaliador vai fazer isso. Então é assim que a gente consegue demonstrar essa produção de insumos. Vamos dar uma olhadinha o que eu escrevi mais para vocês? Pessoal, então o que ele fala, se você analisar lá o manual, ele vai estar falando basicamente isso. Uma análise sistêmica da direção. A direção ela tem que ter esse controle, ela precisa entender esse controle, ela precisa saber que existe esse dimensionamento. Então, de tempos em tempos, eu tenho que analisar a alta direção, se o dimensionamento está adequado, se a provisão de recursos de insumos está adequado, se a provisão de equipamentos está adequado, ou seja, eu estou analisando isso, então eu vejo o dimensionamento, os recursos e, lógico, como eu citei para vocês também, a situação da capacidade instalada em relação a insumos, em relação a equipamentos e também em relação à área, pessoal. Então não adianta você ter uma recepção que tem gente lá ficando na chuva porque a tua recepção está inadequada. Então são essas orientações que o manual estabelece. E como é que eu vou evidenciar isso? Pessoal, eu vou evidenciar todos esses processos através de algumas ferramentas. Então, primeiro, para a gente resumir, o dimensionamento de pessoal.
Segundo, definição de capacidade instalada. Quando eu falo capacidade instalada, estou falando capacidade instalada tanto dos equipamentos quanto da sua sala de espera, do seu centro cirúrgico, da sua farmácia, ou seja, quanto que você consegue entregar, certo? E quando eu estou falando de estrutura, ou seja, estou falando também dos equipamentos, da capacidade instalada, quanto que você consegue receber dentro da tua recepção, quantas cirurgias você consegue fazer dentro do centro cirúrgico, qual que é a capacidade da sua repai, qual que é a capacidade de leitos da sua instituição e assim sucessivamente. Vamos para o nosso próximo requisito? O nosso próximo requisito é o requisito número 6. Vamos verificar o que ele fala? Fala de constituir e acompanhar as comissões obrigatórias e as de apoio à gestão. Do que ele está falando, hein, pessoal? Quando eu falo de constituir as comissões obrigatórias, nós temos uma lista de comissões obrigatórias, vou até ficar aqui do ladinho para você poder dar uma olhadinha. Então, nós temos todas essas comissões que devem ser obrigatórias dentro da sua instituição. Como é que eu sei? Você vai analisar cada uma dessas. Às vezes, pessoal, por exemplo, comissão de óbito. Dificilmente comissão de óbito, por exemplo, você vai colocar, ela vai rodar muito dentro, por exemplo, do hospital oftalmológico, de uma clínica, por exemplo, que você não tem óbitos. Então, mas às vezes você vai ter que ter essas comissões aplicadas. Então, nós temos essa relação de comissões que você tem que verificar a pertinência dela ser aplicada. Mas vejam bem, o manual também fala do que? Ele fala em comissões de apoio. Quais seriam as comissões de apoio? Eu posso dar alguns exemplos. A comissão aqui de qualidade, a comissão aqui de administração, eu posso ter essas outras comissões aqui que podem servir de apoio dentro da sua organização. Mas o que mais o manual quer que eu faça? Vamos dar uma olhadinha? Nós temos algumas instruções, ele fala das comissões obrigatórias, né, instaladas e operacionais, pessoal. Não adianta eu colocar uma comissão lá, faço uma reunião e não faço reunião, não faço cronograma. Então tem que ter um cronograma de trabalho, eu tenho que ter a ata de reunião, eu preciso ter plano de ação, eu preciso ter relatórios, como estão aí, eu tenho que ter um plano de trabalho. Se eu não tenho um plano de trabalho, como é que eu vou fazer isso? Ou seja, a comissão ela tem que ser operacional, como eu bem coloquei ali. Ela tem que estar funcionando dentro da sua organização. Se ela não estiver funcionando, pessoal, não adianta colocar. E eu vejo muito isso na prática, né? A pessoa faz a comissão, reúne nas vésperas da auditoria. Ou seja, não funciona, pessoal. Aí na prática não vai existir. Então, pessoal, esses são alguns requisitos que nós passamos para vocês com essas interpretações. A gente está lançando um curso de interpretação com mais profundidade para vocês no nosso canal, fiquem atentos. Não esqueça, pessoal, de clicar lá no sininho para receber as notificações das novas aulas aqui para vocês. Curta o canal, compartilhe com quem era de saúde, compartilhe lá com gestão da qualidade. Aqui nós vamos falar bastante sobre gestão da qualidade em outros assuntos. Acompanhe o nosso canal, ajude a divulgar a qualidade. Eu sou um entusiasta desse processo e estou transmitindo para vocês aqui um conhecimento de mais de 25 anos de forma gratuita para vocês. Até a próxima aula!